Reinald se aproxima e diz: Não abra a boca se for só para dizer bobagens, como você ousa. Antes que ele pudesse continuar a falar, a protagonista o interrompeu dizendo: Por que não? Já que entramos no assunto, temos que falar. Irritado, o homem olhou para a mulher e falou: Você. Mas novamente ela o interrompeu e disse: Me odiar é a única coisa que você sabe fazer, certo? Vemos então a imagem da Penélope original, mais nova e toda sofrida, enquanto a prota continua a falar. Eu sinto mesmo, se eu soubesse que passaria fome na casa do Duque, nunca o seguiria, por mais que ele me implorasse para acompanhá-lo até aqui. Penélope Eckhart. Reinald fala aumentando o tom, mas a protagonista não se importa e com um sorriso e expressão desafiadora diz: Como eu o seduzi? É bem simples, eu só agi como a mendiga que eu era, assim como você mesmo disse. Irritado, Reinald fala que isso é suficiente, e vemos que sua favorabilidade diminuiu para 6%. Vendo isso, a prota pensa: Você fez uma cara que vale muito a pena ver. Zombar de mim e me desprezar sempre foi bem natural para você. O que tanto te surpreende desde que eu cheguei? A Penélope não estar gritando e jogando coisas. Ou que a menina surpreendentemente obediente mudaria tão de repente aqui agora? Com uma feição irritada, a prota pensa: Estou farta. E então ela fala: Eu não tinha dinheiro algum e nem pude fazer um funeral para minha mãe. E então um dia o seu pai chegou e me disse que eu seria a sua filha agora. Vemos então o Duque estendendo a mão para a pobre Penélope original. No presente, a prota pergunta: Me diga, alguma vez já tentou conseguir água da chuva ao lado de um corpo em decomposição? Reinald fica surpreso com a pergunta da mulher e ela continua a falar: Já comeu as sobras frias que algumas pessoas deixaram para trás? Você já comeu restos de comida do lixo? Nem que seja só uma vez. Vemos então a Penélope original na rua passando necessidades. Reinald então tenta falar algo, mas a protagonista segue falando: Porque desejei que a sua irmã nunca voltasse. É porque eu não quero voltar a esse tempo. A prota coloca a mão no peito e diz: Tenho medo de voltar ao tempo em que eu ficava observando as pessoas na rua, com a esperança de alguém jogar um resto de comida na lata de lixo. Reinald fica calado, surpreso, enquanto a protagonista pensa: Eu não quero me calar e não quero implorar pelo perdão de coisas que eu não fiz. Quero gritar sobre o quão assustada e desesperada eu estou nesse mundo. A Penélope deve ter se sentido da mesma forma. No lugar dela, eu também teria desejado que a filha verdadeira não voltasse. Não me importa se os pontos caírem, mesmo se eu morrer agora, não me arrependo. Especialmente pela boba Penélope que cresceu em ódio e repúdio, eu não quero. Antes que a prota pudesse terminar seus pensamentos, Reinald a interrompe chamando pelo seu nome. Com isso, irritada, a protagonista diz: Diga, estou te escutando. Com nervosismo, o homem diz que não sabia. Ele abaixa a cabeça e com uma expressão culpada fala: Eu não sabia que você tinha passado por isso. Não sabia. Vemos que sua favorabilidade aumentou para 7%. A protagonista friamente pensa: Sim, é uma história sem importância que você nunca ouviu ou quis ouvir antes. Depois ela fala: Certo, o que você sabia era que mesmo sempre me ignorando, eu sou incrivelmente astuta ao ponto de enganar o Duque e tomar o lugar de sua irmã. Reinald afobadamente tentou falar algo, mas a protagonista o interrompe e com uma expressão séria e afiada fala: Bom, pelo menos agora você vai saber o seguinte. Quando você me acusou dizendo que eu roubei o colar, eu era apenas uma garota de 12 anos iletrada, uma garota que nem sabia o valor monetário de um colar. Mais uma vez Reinald fica chocado com as palavras da mulher. Vemos então uma luz rasgando a escuridão no céu e depois um quadro lindo do Reinald encarando a protagonista com surpresa e culpa enquanto os fogos de artifício explodem atrás iluminando o ambiente. Isso aqui foi Absolute Cinema. Voltando à história, Penélope olha para Reinald como uma expressão fria enquanto o homem continua com uma feição de surpresa e culpa. Vemos então que sua favorabilidade aumentou para 14%. Nesse momento, a janela do sistema aparece mostrando que o evento de ver os fogos com Reinald foi completo e pergunta se a prota quer receber a recompensa. A
A protagonista pensa que mesmo não tendo se divertido junto com o homem, as condições do evento foram completadas. As recompensas foram aumentar a favorabilidade e uma besta que será dada no próximo episódio. Enquanto Reinaldo continua a observá-la, Penélope fala: "Se eu for expulsa desta casa, vou só voltar a ser uma mendiga nas ruas. Irônico, já que você especificamente me trata de forma tão miserável. Pior do que trataria um mendigo, pior do que um escravo." Novamente chocado com as palavras da mulher, Reinaldo tenta tocá-la enquanto chama por seu nome, mas a protagonista se virou e foi embora, deixando o homem para trás. Descendo as escadas, a prota pensa que esse foi um resultado bastante generoso para alguém que enfrenta a morte a cada passo. Eu acabei dizendo um monte de coisas e no fim nem posso chamar aquilo de conversa. Como eu poderia saber como foi o passado da Penélope? Dizer que ela tomava a água da chuva ao lado de um corpo em decomposição ou que comia restos do lixo. Todas essas histórias horríveis são apenas suposições. Ela deve ter passado por isso. É só uma suposição que quero fazer. A história dela não é a minha. Vemos então a protagonista caminhando com seu corpo original e a silhueta da Penélope sendo projetada em sua sombra. Obviamente, mais um paralelo entre as duas. O cenário muda. Já é outro dia. No quarto vemos vários pratos com comidas deliciosas e Emily perguntando se a prota gostou. A empregada fala que o chefe levantou mais cedo e cozinhou ele mesmo. Assim então a protagonista pensa que isso deve ser por conta do que aconteceu no almoço de ontem. A prota então fala: "Falar assim faz parecer que as minhas refeições nunca foram preparadas pelo mesmo chefe." Nervosa, Emily tenta falar algo, mas Penélope diz que não está querendo culpá-la. Sorrindo, a protagonista fala: "Eu sei que você tem trabalhado muito duro para mim, Emily. Vou me certificar de manter isso em mente. As recompensas virão quando você menos esperar. Não se preocupe, desde que você seja leal a mim." As palavras deixam a empregada chorando emocionada enquanto chama por sua senhorita. Comicamente, Emily diz que nunca pensou dessa forma e Penélope pede que ela se recomponha e fala: "Quando eu terminar o almoço, poderia chamar o Fenel." Enxugando as lágrimas, a empregada diz que claro e pergunta se ela tem algum trabalho para essa manhã. A protagonista apenas responde que tem algo a preocupando. Esse algo era o Iclis.